foi a sua descoberta dos processos inconscientes e do conceito dinâmico do caráter. Contudo, as diferenças sociais da sociedade vitoriana de Freud e das sociedades modernas proporcionado para Erich Fromm uma análise que considerava outros fatores além daqueles vistos por Freud, como as teorias da pulsão, da libido e da sexualidade. Houve na teoria de Fromm um deslocamento do indivíduo e do sofrimento psíquico visto a partir do indivíduo para uma visão mais ampla de uma sociedade, havendo uma relação entre como esse sujeito se apresenta e como que essa sociedade funciona. A dinâmica social ela se tornou um processo adoecedor na visão de Fromm. E se antes havia medo da sexualidade, se passou a ter medo de outros fatores, como por exemplo ficar fora do mercado de consumo, né? A mudança de leitura da realidade a partir dos conceitos freudianos, para Fromm se tornou insuficiente devido ao alcance da teoria psicanalítica baseada em uma sociedade vitoriana para ler avanços sociais que afetavam o indivíduo na sociedade de consumo, né? Então existe uma diferença entre aquilo que era visto na leitura de Freud para uma leitura que Erich Fromm vai nos apresentar. As explicações nas teorias das pulsões, da libido e da sexualidade, da dinâmica inconsciente, né? Em que a pulsão seria a herdeira do instinto, deixava de lado toda a transformação social que o mundo do consumo havia conquistado. E isso colocava no indivíduo ou numa biologia a explicação para como uma pessoa funcionava dentro de uma sociedade. E Erich Fromm vai fazer uma leitura um pouco diferente dessas leituras. Sou Flávio Rodrigues, sou psicanalista e vamos falar um pouco mais sobre o capítulo 4 do livro Anatomia da Destrutividade Humana, de Erich Fromm, que vai diferenciar a abordagem psicanalítica de Freud em relação ao comportamentalismo e ao inatismo. Para o Erich Fromm, em sua época, existia um caos terminológico, né? E o problema é que o termo agressão era visto tanto para um alpinista, um esportista subindo uma montanha, quanto para um torturador sádico que estivesse torturando uma pessoa para ter algum tipo de informação, né? E então existia uma falha aí em colocar todos na mesma, colocar a agressão como sendo uma característica igual desses dois indivíduos que estão fazendo coisas totalmente diferentes. E isso para que Fromm tinha uma diferença muito grande de como que a agressão se apresenta em determinados lugares, determinadas situações, e como que cada indivíduo por si ele estava sujeito a demonstrar a sua agressividade a partir de uma sociedade em que ele estava inserido e das relações que se estabeleciam nessa sociedade. A falha de interpretação para Erich Fromm está que no comportamentalismo se focava no ato e apenas no ato, e ignorava suas motivações, ignorava aquilo que estava se apresentando como motivação, né? Não era levado em consideração os impulsos, né? O porquê daquilo, focando apenas no comportamento, como se o comportamento fosse um hábito que a gente pudesse mudar conforme a gente quisesse. Então, essa análise de Erich Fromm é uma análise um pouco diferente das questões do comportamentalismo. Mesmo que na análise de comportamento, né, a gente tenha a agressão como uma resposta ao ambiente externo, e a leitura deles vai ser essa, dependendo da função do comportamento, vão ser os tipos de comportamento, né, que eles vão ser reforçados de forma positiva ou negativa, e vão se apresentar como comportamentos agressivos ou comportamentos passivos, ou passivo-agressivo, vai depender só de como esse comportamento se apresenta. Na interpretação de Fromm, as coisas não funcionam dessa forma, né?
mas no comportamentalismo, nessas interpretações de modalidades de reação, são avaliadas diretamente aquilo que se apresenta, né? Então, como o ambiente está, ele vai fazer com que a pessoa reaja, né? Então, o contrário dessa interpretação é a interpretação da psicanálise, né? Então, a psicanálise ela vai pensar que o comportamento ele tem uma motivação interna. A questão é que essa motivação interna, para Freud, ela é uma motivação pulsional, ela é uma motivação relacionada às teorias da pulsão, às teorias da libido e a resolução da psicossexualidade, né, e do desenvolvimento psicossexual. Já na questão da interpretação da psicanálise humanista de Erich Fromm, se deve levar em consideração que são apenas respostas, né? Respostas que são conduzidas não pelo comportamento observável, mas pela aprendizagem social, e essas aprendizagens sociais nos modelos de assimilação e de socialização, que são formatos de internalização social. E esses formatos de internalização social vão determinar o tipo de resposta. Então, para Erich Fromm, o que vale é que o ser humano precisa dar a resposta existencial. No caso do comportamentalismo, a resposta é o ato em si, e a partir dali a gente vê o que está acontecendo, e a partir dali a gente vai interpretar. Na psicanálise freudiana, a gente tem uma pulsão que se organizou nas fases psicossexuais, e isso vai dar uma resposta biológica, praticamente, mesmo que seja social, né? Biológica, a partir de um impulso, por um desejo, por uma demanda, e assim seja como for, né? Então, assim, para Erich Fromm, as coisas não funcionam de uma forma única, né? Elas estão ligadas em relações multifatoriais, não que na dinâmica do caráter de Freud não tenha as relações. Acontece que essas relações elas têm a ver com o desenvolvimento psicossexual. E para Erich Fromm as coisas não funcionam assim. Elas funcionam dentro do ambiente social, e esse ambiente social ele não determina as coisas, mas ele faz com que se institua um tipo de caráter dinâmico, né? Então, assim, o comportamento agressivo, que é o nosso caso aqui, que estamos estudando, eles se apresentariam para Erich Fromm de duas formas. Uma que seria a agressão benigna, que seria defensiva, reativa e biologicamente adaptativa, né, comum aos animais e ao humano, e a maligna, que seria uma agressão de destrutividade, crueldade, né, especialmente na raça humana, né, não adaptativa e não busca o controle absoluto. Ela é algo que pretende destruir, que sente prazer pela destruição e tal. Então, assim, a leitura de Freud ela é um pouco mais biológica, né? Então, assim, se nós fôssemos pensar a partir de Erich Fromm, nós diríamos que a agressividade de Freud seria uma agressividade benigna, ou seja, ela estaria a serviço da vida, né? Porque ela estaria, de certa forma, se apresentaria de uma forma única, ela estaria, de certa forma, prevenindo, nos ajudando a prevenir a qualquer coisa que pudesse nos afetar. Então, a partir de Freud, a gente tem uma dinâmica de interpretação da agressão que ela se diferencia das outras, né, das outras interpretações da agressão, né? Mas acontece que elas se estendem desde da questão do sexo até a morte, né? Então ela vai desde a teoria da sexualidade à teoria da pulsão de morte, né? Num primeiro momento, Freud vai dizer que existe a questão da energia, que é a questão hidráulica, aquela, né, que vem da fisiologia, né? E ele vai falar da libido, né?
e ele via a agressão como um componente da pulsão sexual e estava a serviço da autopreservação. Essa interpretação é importante que a gente perceba que ela é uma interpretação a partir de uma sociedade contemporânea a Freud, né? A sociedade vitoriana, a sociedade em que ele participava, né? Então, no primeiro momento, ele tem isso que tem a ver com a sexualidade, com a repressão da sexualidade, com essa sexualidade que vai estar em torno de uma teoria da pulsão e da libido e da sexualidade. Então, ele vai pensar nessa questão da autopreservação no sentido de que a agressão ela tem a ver com essa energia que o humano tem que liberar. É muito próxima daquilo que Lawrence fala, né? Konrad Lorenz fala, e aí a gente começa a perceber que existe uma proximidade entre o que o Freud falava e Lorenz falava. Porém, num segundo momento, Freud coloca a agressão dentro de um outro fator, e aí após 1920 ele introduz o instinto de morte e o instinto de vida, ou seja, Thanatos em oposição a Eros, né? Então tudo aquilo que é instinto de morte, tudo aquilo que é instinto de vida. Então a agressão ela já vai estar diferenciada dentro do humano, e a pulsão que ela está no lugar da conservação do instinto ali como resposta humana a alguma coisa que possa acontecer na vida humana, né? A pulsão seria apenas, né, uma lógica hidráulica, né, da teoria da libido, né? Ele se pauta nessa lógica hidráulica sobre um modelo de constância, né, que seria uma homeostase ali. Enquanto mais pressão tiver, vai ter que descarregar essa agressão. Então seria uma economia das pulsões para Freud, né? Então ele vai conceder a agressão como uma carga energética, um fluxo contínuo que exige uma descarga, assim como Lorenz falava, né? E a gente não pode deixar de pensar que Freud ele vem de uma corrente biologista, né? Não que ele seja um biologista, mas ele tem, faz parte da formação como médico, né? Então ele concebe a agressão como uma carga e descarga, um fluxo contínuo, e que exige uma descarga para reduzir a tensão do aparelho psíquico. E se não for para fora, né, como destruição, volta-se para dentro como doença, né? No caso das histéricas, ele vai dar toda a explicação. Embora esse mecanismo venha da formação de Freud como fisiologista, né, a contribuição histórica de Freud está em pensar que as paixões como ódio, ganância e crueldade são traços que podem ser investigados cientificamente. E isso é uma questão importante, já porque ali a gente tem várias questões na ciência sendo elaborada, né? E aí Freud, como um cientista, como um fisiologista, ele começa a pensar que não, a gente pode estudar o ódio, pode estudar a ganância, pode estudar a crueldade, né? Tratando, né, da alma, né, como um objeto de estudo. E isso é importante, que as traduções feitas para a língua inglesa retiram a alma e colocam a psique, né? Embora Freud vai alternar, mas isso é uma questão de tradução. E Freud fala muito nos seus escritos sobre a questão da alma. E nesse sentido, a gente tem que entender que Freud começa a estudar esse espaço que estava mais ligado às religiões e mais à metafísica e essas outras questões que não tinham uma preocupação científica, assim como Freud queria pensar que a sua contribuição científica para a sociedade, né, que foi o que ele deixou, o seu legado sobre o inconsciente e sobre a psicanálise de forma geral, né. Mesmo que a gente tenha aqui um pano de fundo
de uma abordagem sociobiológica a partir de Erich Fromm, a gente tem que pensar que Freud é pioneiro na descoberta do inconsciente e é pioneiro na descoberta da dinâmica do caráter. E ele, os achados dele ainda são muito importantes para a gente. Né? A perspicácia, a perspectiva, aquilo que ele pensou sobre o humano é importante para a gente. Só que Fromm, ele vai afirmar que a psicanálise freudiana bebe muito de sua formação, né, como médico fisiologista, e que se inscreveria no instintivismo, né, como a gente já vem falando da questão do Lawrence, né. Então, assim, seria como uma espécie de amarração, ele não conseguia sair muito longe daquilo ali, até mesmo pela preocupação dele, porque como ele já tinha uma preocupação com que a psicanálise fosse vista a partir de algo espiritual, religioso, né? Essa preocupação ele tinha e pelas dificuldades que ele teve, ele enfrentou muita dificuldade a partir das questões da sexualidade, né? Então ele tinha uma preocupação sim com não sair muito longe da ciência, né? Das ciências, como a gente possa dizer, as ciências físicas, né? Sair da fisiologia. Então isso fazia com que ele perdesse muito da sua mobilidade, né? E ele ficasse preso a um tipo de pesquisa que se voltava para a questão da fisiologia. Então a Erich Fromm vai afirmar que Freud tentou colocar o foco nas paixões humanas, né? Mas ele voltava para a questão dos instintos biológicos, né? Por exemplo, a fome, sexo, né? Então ele voltava muito, ficava muito preso na questão da fisiologia e não conseguia ir além. Né? Embora a gente saiba que a fisiologia é importante, embora a gente saiba que existe uma biologia, embora a gente saiba que existe um adoecimento do corpo, embora a gente saiba que existem impactos muito fortes no corpo e que isso vai fazer com que as pessoas apresentem alguns comportamentos, a complexidade humana não é bem assim. Então o adoecimento pode ser também o inverso, né? Então, nesse sentido, o instinto de Freud, que seria a pulsão, né? Para o Erich Fromm, o instinto, a pulsão seria o caráter, né? Então o caráter é a resposta mais rápida que o humano pode dar a uma situação existencial. E não uma resposta instintiva, senão todos teríamos sociedades muito equivalentes. E não, temos sociedades muito diversificadas, com respostas diversificadas. Né? Embora a gente tenha, as religiões, por exemplo, estejam em todas as culturas que a gente possa imaginar, todas as culturas têm uma religião, né? Mesmo aquelas culturas mais racionalistas, vamos dizer assim, como por exemplo a Grécia, ou a Pérsia, sempre existiu os deuses, sempre existiu o espiritual. Né? Então o humano, como resposta àquilo que ele não consegue explicar, vem o espiritual. Então a gente tem que entender que existem características dos estudos de Freud que tem a ver com a sociedade vitoriana, com a sociedade que ele vivia. Né? Então, nesse sentido, a gente deve voltar à questão de quando ele pensa a pulsão, ele quer se livrar desses aspectos espirituais, religiosos, né? E das interpretações, por exemplo, como a do sonho, que vai em direção à religião. Ele quer se voltar mais para aquilo que ele já fazia, que era a medicina ou a fisiologia. Então ele vai explicar fisiologicamente. E são boas explicações, né? Porque sim, em determinados momentos, o excesso de depressão, a pessoa explode, vamos dizer assim. Né? Mas isso não é porque a energia, a economia, né, fez com que aumentasse a pressão na teoria hidráulica, ali aumentasse a pressão porque não foi descarregado. Tá? Então essa é a principal diferença entre a análise dos fenômenos humanos e também da prática clínica entre a psicanálise de Freud e a psicanálise de Erich Fromm. E o Erich Fromm ainda fala que o seguinte, que a abordagem dele, embora
toda a sua crítica a Freud ou toda a sua análise a respeito de Freud, a sua abordagem é psicanalítica, né? Então, assim, além de ser psicanalítica, a diferença entre a psicanálise de Erich Fromm e a psicanálise de Freud é que a psicanálise de Erich Fromm, ela é sociobiológica. Ou, como diria o Dr. Rainer Funk, seria socioeconômica, né? Mas vamos pelo que o Erich Fromm fala, sociobiológica, né? Para Freud existe uma pulsão como resposta substituta ao instinto, e são respostas fisiológicas, como sexo, fome, defesa. Já para Fromm seriam respostas elaboradas pelo caráter, né? Elaborada no caráter. E o caráter seria uma segunda natureza do humano, né? Muito diferente do comportamento do behaviorismo ou do comportamentalismo, né? Em que o hábito e o comportamento seriam muito parecidos e que dariam respostas muito parecidas, né? A partir de um ambiente que fizesse essa interlocução e fizesse com que essa pessoa reagisse, né? Então, por exemplo, o exemplo que os analistas do comportamento dão, os analistas do comportamento dizem que quando eu levanto a mão, eu mudo o comportamento da outra pessoa, né? Como que se eu levantasse a mão aqui e a outra pessoa se modificasse ali. A única coisa que acontece é que vai chamar a atenção da pessoa e não vai mudar o comportamento. Mas quando chama a atenção da pessoa e a pessoa se modifica lá, eles dizem que mudou o comportamento. Quando para nós sabemos que eu estar com a cabeça baixada e levantar para ver por que levantou a mão, não vai mudar o meu comportamento, eu não vou ficar mais agressivo ou menos agressivo, a não ser num caso de patologia, né? Se eu tiver com algum problema, aí sim. Né? Então, para o Erich Fromm, a resposta é elaborada, e essa resposta seria uma segunda natureza, né? Então, nossas paixões, a liberdade, o amor, né, o próprio sadismo, o masoquismo, são respostas às necessidades existenciais, né? E não apenas biológicas, né? Então, assim, o sadismo e o masoquismo, por exemplo, eles não são respostas biológicas, são respostas de necessidades humanas existenciais, até mesmo de busca por prazer ou desprazer ou elaboração do prazer. E daí vem todas as questões, como por exemplo a satisfação em matar, em torturar, né? E que não estão ligadas a nenhuma necessidade biológica, isso que é importante, né? E muito menos a uma necessidade econômica, né? Então, em alguns casos, a origem do prazer vem apenas de observar a pessoa sofrendo. Então, eu executar o sofrimento, ou eu executar a minha autoridade, e isso não é uma necessidade biológica, né? Então, para o Fromm, as respostas humanas elas estão ligadas ao caráter, e o caráter está ligado a como se dá a assimilação e a socialização, ou a internalização do mundo externo, né? Numa biologia particular, né? Então, é nisso que vai acontecer, é assim que vai acontecer o caráter, né? Então é uma dinâmica social, né, em que a leitura da psicanálise radical da Erich Fromm, a psicanálise humanista da Erich Fromm, por exemplo, não tratar a ansiedade como sendo algo biológico, mas sim um fator reprimido ali, ou uma supressão de alguns fatores, né? Então a ansiedade em si, ela não é um fator biológico, né? Ela não é uma reação pulsional, né? Em si, um medo que se instituiu naquela pessoa, que fez com que essa pessoa agisse ou de forma passiva ou de forma agressiva. Então, não se sustenta a explicação pulsional apenas da ansiedade, né? Então, existe um papel nas circunstâncias sociais que vão ser elaborados pela dominância das respostas, vamos dizer assim, que seria a dominância de qual caráter que vai se instituir,
né? Se é um caráter mais ativo, menos ativo, né? Então, as paixões, por exemplo, o amor ou a destruição, o que o Erich Fromm chama de uma orientação de caráter produtiva ou uma orientação de caráter não produtiva, elas são a partir de condições existenciais, de como a pessoa consegue colocar em prática aquilo que ela tem para si mesmo como desenvolvimento de si, né? E aí está a questão de toda a elaboração do mundo que ela vive, e não só de uma biologia, ou só de uma sociedade, ou só de um ambiente social, né? Então a resposta pelo caráter é diferente da resposta pelo instinto, né? Não são respostas iguais. E uma pessoa ansiosa, ela pode responder de uma forma, e outra pessoa ansiosa pode responder de outra forma. O que a gente vai ver na análise pessoal dessa pessoa é como que se organizou esse caráter, né? Se há uma resposta, produtiva ou não produtiva, né? Se faz com que essa pessoa haja no mundo para responder aquelas demandas que ela tem pela frente, ou se faz com que ela recue e fique num estado de letargia, né? Então, ao tratar o humano como um buscador de vantagens egoísta, como no comportamentalismo, né, estamos mecanizando o humano com a resposta que seria pré-programada, né, seria um instinto. Então, por exemplo, uma IA generativa como o ChatGPT ou como o Gemini, o ser humano seria uma pessoa que está a todo momento com respostas prontas e pré-prontas, né? Então ele seria pré-treinado, pré-programado, né, pela modelagem, e não seria um sujeito autônomo, e sim um sujeito autônomo, né? Então somos movidos por emoções, e isso é que determina a nossa autonomia, né? Então, embora sejamos dependentes de alguns fatores, em alguns fatores, a nossa autonomia, nosso desejo de escolha, como que vamos escolher dar as respostas, elas são pessoais. Então, para Erich Fromm, a vida seria um risco, e como responder a essa vida, ela vai além de sobreviver, né? Ela vai além de sobreviver. Então, o risco na vida, ele é permanente, né? Então, temos necessidades de excitação, de estar motivado, e talvez seja essa aproximação com o princípio de prazer de Freud, né? E a teoria da sexualidade de Freud. Porém, essa necessidade, ela tem a ver com não transformar o ser humano em um instinto, em uma resposta instintiva, né? Porque a nossa busca pelo prazer, a nossa busca por realização, ela não tem a ver com uma demanda pulsional a partir de Erich Fromm, né? E porque se fosse assim, viveríamos como uma pré-programação, como se fosse uma resposta autômata, né? E nós somos sujeitos autônomos, né? A nossa satisfação, elas vão além da fisiologia. Por exemplo, quando a gente pensa nas necessidades de Maslow, a gente pensa que o ser humano, ele vai responder a partir das necessidades fisiológicas até chegar à realização, quando na verdade nós vamos responder de acordo com aquilo que se apresenta nas nossas motivações internas e na nossa forma de ver o mundo, né? Então, no sentido do livro, né, existe uma diferença muito grande entre o inatismo de Lorenz e a psicanálise de Freud, né? E existe uma diferença entre esses dois e o comportamentalismo, né? Então, nós somos sujeitos que vamos buscar a realização para muito além das nossas pulsões ou dos nossos instintos, né? Então, em potência, nós somos todos
nós todos temos a possibilidade da agressão. Contudo, existe um tipo de agressão que é maligna, quando eu sinto prazer em agredir, e aquela que é benigna, que faz com que a gente possa viver uma vida de realizações. Continuamos com os próximos vídeos.